Então, começamos a nossa sessão de qualificação, né? Deixa eu só me achar aqui. Bom, então começamos a qualificação, a banca de qualificação do aluno Emildo Coutinho. O título do trabalho: Adeus às ilusões, frustração com jornalismo e alguns romances em português, ou O Comércio que Envenena, Jornalismo que Mata e Técnicas Sem Saída, né? A banca é composta por mim, Marcelo Fernando de Lima, presidente da banca, orientador, Janicleia Aparecida Mendonça, professora doutora do Centro Universitário de Curitiba, e Maurine de Souza, professora do PPGEL, né, e da Universidade Tecnológica. Então, eu pediria ao Emildo fazer uma apresentação de, no máximo, 10 minutos, né, discorrendo rapidamente sobre o trabalho, né, e, na sequência, a professora Janicleia vai fazer as considerações e a professora Maurine, ok? Obrigado. Então, agradeço, Marcelo, a professora Jane, a Maurini, o pessoal técnico, e eu acho que nem vou usar tudo isso de minutos, porque eu preciso ouvir. Então, é o seguinte, eu fiz o resumo ali já especificando qual é o objetivo, né? Analisar as 8 obras, né? Então, esse é o meu recorte sobre esse viés, sobre esse tema, né? Esse sentimento retratado nas 8 obras. Aí eu pensei em algo assim, em 5 capítulos, né? Introdução, discorrendo ali, né? Sobre do que eu vou abordar. Aí um segundo capítulo, né, o aperfeiçoamento da técnica através da história. Eu tinha pensado assim, pegar desde ali dos primórdios mesmo, da pré-história, só que sempre vendo a questão tecnológica da coisa, assim, né, até chegar ali no auge, digamos, do jornalismo como nós vemos hoje, que é na modernidade que ele se firmou como jornalismo que a gente entende hoje. Mas por assim ter esse desejo de abordar bastante a técnica, eu pensei em bem além, né? Bem lá nos primórdios mesmo. E depois um segundo capítulo, né, a definição de ilusão e outras teorias abordadas. Aqui eu vou entrar e definir assim as principais teorias, né? E uma delas assim eu achei interessante situar qual ilusão é essa que eu estou dizendo, né, qual é esse sentimento da ilusão. Daí isso me remeteu a uma definição de Kant ele dá ali uma série de definições no alemão, né? E é na crítica da razão pura ele abordou isso. Daí eu situo, né, qual que é essa ilusão, no sentido de pensar em algo e depois na realidade você vê que não é aquilo. E uma segunda teoria, né, seria na questão de Freud, porque eu achei bem interessante, assim, e eu visualizei isso quando eu me debrucei em cima das obras, a questão freudiana de você canalizar ali a decepção, esse sentimento, para uma criação artística, né? Indo para o lado assim da subjetividade. E mais outras, assim, enfim, teorias, né? A questão do marxismo, da escola de Frankfurt, é aqui que eu vou situar essa questão teórica. Aí, num próximo capítulo, né, eu entro de fato no meu recorte, que são as obras. E daí, assim, aí aqui eu vou citar uma ou outra teoria, né, à medida que eu for encontrando essa vivência das personagens, né, mas sempre assim, não vou, não vai ser um objetivo assim de você tomar partido de uma ou outra ideologia, né? Mas sim ver esses sentimentos, né? E dialogar ali com essas teorias, né? Sem procurar assim ou apontar, né?
uma tendência mais marxista, mais para a escola de Frankfurt, embora, claro, na conclusão, até o ponto que eu cheguei, eu já meio que fiz ali o segundo capítulo, que é a conclusão, ele vai mais ao encontro da escola de Frankfurt, com aqueles pensadores, assim, mas por quê? Porque é essa experiência que eu observei ali no livro, né? Nas obras, né? No caso, sim. E daí, remetendo a Freud, assim, seria também ver, dentre esses livros, né, quais foram um resultado, assim, dessa questão freudiana, de você escrever sobre a sua experiência, que seria também uma forma ali de vingança, digamos, né, um sentimento mesmo, né, de que você passou e você tem que colocar isso para fora, né? Segundo Freud, ou você vai para uma igreja ou você canaliza isso para uma criação subjetiva, né? Que vai ali prender os seus demônios, né? E durante o texto eu fui dialogando com outros escritores assim que tiveram esse sentimento, assim, não foram jornalistas tipo Virginia Woolf e outros ali, o Kundera, assim, e tal, e fui tentando amarrar, assim, as ideias, né? E uma outra coisa que eu deixei passar ali, mas na conclusão eu vou pegar um pouco nisso, é a questão também do mito que surge tanto na literatura quanto no cinema, que ajuda a criar-se uma imagem do jornalismo que na prática não vai condizer com essa realidade, né? E daí gera esse sentimento, né? Então, basicamente é isso. Eu diria assim que eu tenho muita anotação ainda em relação às 8 obras. Então, muitas páginas virão, né? Eu tenho ali anotado, né, as páginas, enfim. Com isso, vou acabar mexendo na introdução, porque daí eu quero, né, fazer um resumo ali, e, consequentemente, na conclusão também, né? Sem falar que todos os capítulos ali tem muito que ser acrescentado. Naquele, por exemplo, histórico ali, eu ainda tenho que abordar muito, principalmente a questão da modernidade ainda, né? Então, gostaria que isso fosse, né, considerado assim, que há muito ainda que se fazer, porém eu quero assim, né, eu estou pensando em torno de 80 páginas, mais ou menos assim, dar conta de tudo isso dentro dessa quantidade de páginas. Então é isso, né? Eu agradeço mais uma vez a banca, ao Marcelo, enfim, a todos vocês. É isso que eu tenho para dizer no momento. Então, Emildo, muito obrigado, né? Eu queria passar a palavra à professora Jane agora. Ok, então, obrigada. Quero agradecer também o convite de participar dessa banca. Quero parabenizar Emildo por chegar nessa fase, é sempre muito importante, né? Como a professora Maureen falou mesmo, talvez a mais importante até que a defesa, né? Porque aqui a gente está aqui agora para ajudar você a caminhar, né? Então, eu vou fazer alguns apontamentos aqui no sentido de você aproveitar e potencializar o seu trabalho, tá? Para que quando chegue, então, daí na defesa, ele já está mais redondo, né? Eu gosto da temática que você traz, eu gosto dos autores que você traz, são bastante autores, né, assim, de peso, gosto da proposta de você entender, então, esse sentimento em relação ao jornalismo, por que ele é retratado desse jeito na literatura, né? É uma questão de a gente entender como é que essa área é vista e é retratada, né? E isso me abriu uma série de questionamentos que faz com que eu vou dar essas sugestões para você conversar com o seu orientador, tá? Então, eu vou começar aqui pontuando, eu fui colocando também no decorrer do teu trabalho alguns apontamentos ali de questão de digitação mesmo, tá? Questão de normas ABNT, tá? De espaçamento ali, que claro, você vai passar por isso ainda, né? Mas que num trabalho de qualificação a gente já espera ver redondinho ali, né? Tipo, espaçamento entre
a citação recuada, né, que são dois espaçamentos duplos e tal, né, e tem algumas partes do seu texto, eu não sei se é no meu Word, mas ele desconfigurou, assim, saiu da Times para o Arial, aumentou o tamanho, então tem que dar uma olhadinha nessa configuração, né, não sei se foi só comigo, foi com os demais professores, tá? Pois bem, então, vamos lá. Primeiro apontamento que eu vou fazer aqui é sentir falta do sumário. Independente se a gente está na qualificação, a gente precisa de um sumário, porque o sumário, toda vez que eu oriento, eu peço assim, vamos lá, vamos sentar e vamos planejar aqui, da onde você vai partir, para onde você vai passar, onde você vai terminar. Então, o sumário, ele acaba sendo esse primeiro guia na escrita. E mesmo que você não tenha chegado até o último capítulo ainda, a banca gosta de ver para entender por onde você passou e entender essa lógica, entende? E assim, é até bom para o aluno que está seguindo, né? Por onde eu vou? Eu vou abrir mais um subcapítulo aqui, porque, olha, eu não dei conta daqui, né? É uma questão meio que estratégica, assim. O que impacta aonde? Impacta na sua introdução, né? É justamente ali. A introdução tem que ser um passeio por todo o teu trabalho. Quem vai ler a tua introdução vai saber direitinho por que está fazendo isso, problemática, né, o problema, / pergunta, o teu objetivo, a sua metodologia, os autores que você está usando, de quais áreas são esses autores e por que você está trazendo essas áreas para a sua investigação, tá? Então, é importante você olhar para isso e entender. Estou falando sobre Freud porque ele vem desta área e ele investiga tal coisa, o que culmina nessa razão aqui, porque eu estou trazendo esse autor, né? Então, dá para você voltar aqui e fazer essa reflexão. Mas uma coisa, logo na primeira, das 2 primeiras linhas me chamaram a atenção, se colocou assim, ali no resumo. O objetivo desta dissertação é analisar 7 romances e um conto em língua portuguesa que tratam da frustração com a profissão do jornalista. Assim, o verbo analisar, ele serve de ferramenta para você compreender alguma coisa. Então, o objetivo de toda e qualquer investigação não é analisar, é compreender alguma coisa. Analisar é uma ferramenta pela qual você vai entender alguma coisa. Então, esse ainda não é seu objetivo. E aí eu fui lendo o teu trabalho e, assim, até anotei aqui, o teu objetivo está fragmentado com umas 3 partes. Eu entendo eu entendo o teu objetivo, eu sei que você quer. Só que do jeito que você colocou aqui, tem 3 objetivos diferentes. Um é analisar, um é entender o sentimento. Qual que é o teu objetivo? Você tem que olhar para esse dali agora e falar, não, pera, qual que é o meu objetivo? Ele está meio que disperso ainda ali, né? Não temos um objetivo, sim, muito claro. Outra coisa, eu não encontrei o seu problema, não encontrei a sua pergunta. Eu quero compreender alguma coisa para responder alguma coisa. O que eu quero responder? Como que é retratada o profissional jornalista, como é retratado o sentimento em relação ao jornalismo no decorrer de X período de tempo. Eu quero retratar como que é o sentimento em relação ao jornalismo pela perspectiva da literatura, tá? Então, assim, você precisa responder alguma coisa com esse objetivo, tá? E assim, é uma bola de neve mesmo. A gente precisa colocar isso muito claro para daí a gente chegar lá nas considerações, e nas considerações você vai responder essa pergunta, o que não está acontecendo ainda, né? Porque, claro, estamos numa qualificação. Então, nas considerações, a gente não faz um flashback daquilo que a gente passou. A gente vai responder a pergunta. Se você conseguiu responder pergunta, ótimo. Como é que você responde essa pergunta? Se você não conseguiu responder pergunta porque não era aquilo que você imaginava, por que não é aquilo que você imaginava? Em que momento no decorrer do percurso isso mudou? Porque, de repente, você montou esse projeto porque te chamou a atenção essa coisa do jornalismo ser renegado. Mas e se, no meio do caminho, não é essa imagem do jornalismo que você verificou? Então, as considerações é para isso, para você voltar e responder essa pergunta e entender se você conseguiu alcançar o objetivo. Se você chegou nas considerações, olhou para o teu objetivo e você falou,
não é bem isso que eu... Então, vou voltar que tem alguma coisa, eu devo ter dado uma volta muito grande e acabei não encontrando, ou eu dei uma volta muito grande e eu não entendi a resposta da minha pergunta. Onde que está a resposta da minha pergunta? Tá? Então, as considerações é para isso. Por isso que ali em cima você tem que colocar isso, tá? Muito bem. Então, posto isso, eu coloquei aqui, analisar é o verbo de ferramenta, você vai usar, né? E falando em analisar, eu senti falta de uma metodologia de análise, o que impactou profundamente ainda agora no decorrer do seu capítulo de análise. Você pode ter várias metodologias de análise, por exemplo, metodologia de análise de conteúdo, que é uma metodologia. Você pode analisar semioticamente esses textos, seja pela vertente gramasiana, seja pela vertente persiana, tá? Por quê? Eu coloquei ali, pode pensar numa metodologia semiótica para você entender essas camadas textuais, porque não é só o texto, é o texto atrelado a um sentimento, né? Então, assim, essa metodologia bem pontuada faz com que você seja muito mais objetivo nessa sua leitura. A semiótica gramasiana, inclusive, ela vai mais para a percepção, o que eu acho que está mais alinhado com o que você está procurando, tá? Ela vai mais, porque a persiana, ela é muito assim, ela vai muito no ponto, né? Ó, vermelho é qualisigno, pode ser usado isso, ele transmite isso quando colocado aqui. Aí ele pode ir para o texto também? Pode, mas ele é muito mais pontual. Se você quer ir para as percepções, para sentimento, é gramasiana, tá? Então, e mesmo que você não vá para a semiótica, que é uma coisa de se alinhar com o seu orientador mesmo, né? Vou ficar na análise de conteúdo. Traga o autor da análise de conteúdo, explique o que é metodologia de análise de conteúdo e realmente desenvolva um percurso metodológico de análise. Porque daí, quando chegou no teu capítulo de análise, ficou descrição e você começou a colocar, mas ainda não está assim, mas e a metodologia? Abra um capítulo, um subcapítulo sobre metodologia, se aprofunde nisso, para você ter um DNA de pesquisa mesmo, que é isso que diferencia esse percurso agora do mestrado, né? Você está muito mais calcado em metodologia, né? Então, isso vai ser importante para você aqui. Tem uma consideração aqui que eu preciso colocar antes de seguir. É assim, você traz cinema também. Eu não sei se eu iria para cinema, porque você sai do seu foco. Você está na literatura, foca na literatura. Porque cinema envolve outra... nossa, é uma discussão, e aí sim você vai abrir para o negócio, sabe? E aí não vale abrir. Foca ali, e por focar ali, eu senti falta de você falar mais sobre literatura comparada. O meu mestrado foi sobre cinema, mas foi na linha de sociedade e literatura e estudos comparados. Então, assim, eu não vi você falar sobre, beleza, dentro de literatura, dentro de estudos comparados, está falando de literatura comparada, qual que é a metodologia? O que é literatura comparada? Né? Você cita, mas ainda não se desenvolveu. Então, de repente, até a questão do literatura comparada seja um parâmetro para a sua metodologia, tá? Então, é por isso que eu falo, foca na literatura, não vá para o cinema, para a música, para a poesia, que sai dali do teu escopo, porque senão você abre e você perde esse foco, né? O mestrado, ele é justamente para isso, para você fazer esse ensaio, né? Para você começar a focar ali em alguma coisa, né? Senão a gente abre demais. Muito bem. Então, outro elemento que faltou aqui em termos de estrutura, depois do resumo, é o abstract keywords, que eu sei que está em desenvolvimento, mas, de novo, quando a gente manda trabalho para uma qualificação, a gente espera ver isso, né, minimamente já pronto ali, tá? Aqui na introdução, tem alguns termos, tipo panorama repetido 2, 3 vezes, né? Fuja disso para você, né, dar mais fluidez para o seu texto. Até apontei aqui, depois
Não vou citar a página, porque eu abri no Word Online e ele abriu contínuo, mas eu coloco ali que o seu objetivo da dissertação está esprairado, está fragmentado. Aqui é bom você voltar. Aqui, em relação ao capítulo 2, o aperfeiçoamento da técnica através da história. Eu coloquei assim, ó, eu entendo o teu objetivo. Eu juro para você que eu entendo. Assim, eu também, quando eu faço um apanhado histórico, eu falo, não, mas pera lá, surgiu lá, eu vou ter que trazer, senão vai ficar no meio do caminho, né? Eu fiz isso no meu mestrado. Eu fui banca de outra qualificação de mestrado, que o menino fez, assim, 20 páginas de levantamento histórico e, tipo, oi, não, 5 páginas já tá bom, tá? Porque senão fica aquela barriga, né? Então, sim, você foi lá atrás, mas chega um ponto da tua dissertação, aqui nesse texto, que você dá um salto, né? Aí você começa a dar salto, porque é muita história, é muito. Então, o que eu recomendo você? Reveja essa parte, né? Pegue um jornalismo que está mais intrinsecamente ligado com Gutenberg, por exemplo, tá? Traga, porque assim, aí a questão da tecnologia, que, na verdade, ele faz muito parte do programa que você está, ele ficou bem fraco, tá? Não se tem muita percepção da tecnologia, né? Então, assim, tira um pouco, não retroceda tanto, pega o que realmente é a história do jornalismo, linka mais com tecnologia e você tem mais aderência ao programa, senão você perde a aderência do programa também. Tá? Isso é importante, a gente tem que lembrar em que programa eu estou, o que eu tenho que trazer, né? Então, aqui eu fiz esse apontamento para você rever. Aí eu vou mais adiante, eu estou apontando alguns pontinhos ali que faz parte de... aqui você faz itálico, aqui está com concordância, então você rever. Capítulo 3, definição de ilusão e outras teorias abordadas. Dá para explorar mais, tá? Então, assim, ó, você traz bastante conceito e você fala assim, a gente não vai se aprofundar aqui, a gente não vai se aprofundar ali, né? Então, fica muito assim, quando eu acho que você não vai. Aí você retorna, aí você vai de novo, tá? Mas é normal nesse momento, você está testando também a tua escrita ali, tá? Normal. Então, minha sugestão, pega os autores que você vai usar. Eu vou usar 3 autores, tomando cuidado para que esses 3 autores também dialoguem, tá? Então, você tem que pensar assim, vou pegar 3 conceitos, sobre o que seja ilusão, desilusão, e eu vou mostrar pela perspectiva de 3 autores em que cada um deles aprimora esse conceito. Ou, eu vou pegar 3 autores que têm teorias diferentes umas das outras, mas eu quero justamente apontar isso, 3 perspectivas diferentes, e eu vou contrastá-las e trazer um autor que ele vai arrematar isso daqui para fechar na minha perspectiva. Então, aqui você tem que fazer essas escolhas, não só trazer um, trazer o outro, sabe? O que é normal, de novo, nesse período a gente está trazendo, está fazendo um ensaio, né? Então, você tem que parar e pensar, o que eu quero discutir aqui? Mas não é só expor, tá? Mas é justamente isso, eu quero essa perspectiva, trazer 3 diferentes e trazer um que arremata, ou 3 que concordam entre si, e eu vou finalizar com a minha perspectiva, juntando ali o que eu entendo disso para aplicar, tá? Então, foca nisso, organiza isso, daí você tem o que eu falo muito para meus alunos, é uma questão de DNA, sabe? E aí você consegue aprofundar e realmente trazer aquilo que é relevante para a sua pesquisa, tá? E aí eu vou adiante aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí, comentários sobre as 8 obras. Eu entendi que aqui não é comentário, aqui já é análise, né? Então, se é análise, não é comentário. Então, eu coloquei alguns pontos aqui para você refletir com o seu orientador e coloquei uma sugestão também, tá? Por eu ter entendido que aqui já é a análise, é o coração da sua obra, então, antes de você entrar aqui, você tem que falar sobre metodologia. Qual é a metodologia que você está usando para realizar essa análise, tá? Então, eu coloquei aqui, ó,
tá um pouco confuso, né? Porque você traz, daqui a pouco você muda, vai mudar, conta um pouco da história de um, daqui a pouco você está trazendo o outro, nananana, e de repente você retoma lá da metade para frente. Eu entendi que da metade para frente já é uma questão mais de análise, mas eu ainda não sei que tipo de análise você traz. Realmente, daí são comentários, né? Mas é um capítulo de análise, então, assim, a gente tem que analisar, né? Pois bem, então, isso faz com que o leitor meio que se perca, né? Ele não está entendendo mais, não, pera, é muito nome, eu não tenho imagens, o que está acontecendo, né? Então, vamos organizar isso daqui, né? Porque aí eu coloquei o segundo ponto aqui, ainda não é análise, você traz, como o próprio subtítulo diz, comentários sobre as obras, contudo, não é isso que se espera do trabalho, certo? É preciso colocar a teoria e prática em diálogo. Esse diálogo ainda não existe, você vai colocar ainda, né? Muito bem. Uma sugestão minha. Então, eu coloquei ali. Falei sobre metodologia. Falei como que se dá o percurso metodológico. Eu vou começar, primeiro eu vou ler, aí eu vou dissecar, eu vou retirar desse texto os trechos, e aí o próximo passo é o quê? Então, assim, é explicar realmente qual é o teu percurso de análise, né? Primeiro você faz isso. Aí uma sugestão que eu trago aqui, depois desse capítulo de metodologia e percurso metodológico, não misture as obras. Crie subtítulos para cada uma das obras. Nesses subtítulos você traz sinopse, você não conta a história, você traz a sinopse, você traz os trechos, você aponta esses trechos, né? Você analisa esses trechos todos e você tira as suas conclusões, né? Você faz essa reflexão a partir da análise daquela obra. E você vai fazendo isso para cada uma das obras, tá? Porque daí você não dá saltos, né? E quem está lendo vai ter um texto muito mais didático à sua frente, a gente consegue entender isso dali, tá? Depois que você fizer isso, aí você cria um outro subtítulo para você trazer essas 8 considerações prévias que você teve de cada análise, e você faz uma reflexão sobre todas essas considerações, traçando seus paralelos. Olha só, aqui se distancia, aqui se aproxima, aqui se converge, é a mesma, né? É a mesma percepção. Então, aí você consegue trazer esse olhar e organizar tudo isso, né? Então, num subcapítulo. Só depois disso tudo são as considerações, tá? Porque daí não é mais você fazer as reflexões sobre as análises, é você voltar para o seu problema, para a sua pergunta e responder aquela pergunta, tá? E aí, claro, você vai surgir outras indagações, pode surgir outros questionamentos e você vai trazer isso para as considerações, tá? Então, mas ali na análise você faz isso, né? E também faz um apontamento aqui, ó. É preciso que você leia sobre a metodologia da literatura comparada, porque você anuncia, mas não desenvolve. E aí você resgata isso lá nas considerações finais, tá? E aí, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Fui. Tá muito longo também, sabe? Teus capítulos, dá para dividir melhor isso aí, para você organizar, tá? Senão a gente fica, né, naquele, né, muito texto, a gente quer saber para onde você vai agora. E sobre as considerações, eu coloquei aqui, ó. É preciso considerar reflexões como: eu consigo responder a minha pergunta de pesquisa, entre parênteses, problema? A dissertação realmente alcança o seu objetivo? Quais são os reais resultados levantados na pesquisa? Tá? Essas são as considerações que você deve trazer aqui para suas considerações finais, tá? Isso é essa minha perspectiva, tá? É claro que a professora Marini tem a dela, o professor Marcelo tem as dele também, mas estou passando isso para vocês, tá? Assim, como sugestão para vocês organizarem e conseguirem tirar o melhor dessa dissertação, tá bom? Então, minhas considerações são essas. Novamente, obrigada aí pela oportunidade. Jane, muito obrigado, né? Eu fui anotando aqui no WhatsApp dele já tudo que você foi falando, né? Já tentando também dar uma organizada e pensando, levando em consideração já o texto dele também, né?
Eu vou te mandar o arquivo também, viu, Marcelo? Tá bom, mas agradeço muitíssimo, assim, foi extremamente importante, né, a solução que você traz ali, né? O Emildo, se quiser comentar alguma coisa, Emildo, rapidinho. Só agradecer, depois eu vou rever tudo, porque agora eu só fui, claro, né, ouvindo com muita atenção, então é só agradecer. Eu vou dar olhar novamente isso aí com muito consideração e apreço. Só tenho a agradecer, professor. Que eu sempre falo para os meus orientandos também, né, Jane, que usando uma imagem, né, que você escrever uma tese é como você trabalhar com logo, né, com Lego, né? Você tira daqui, encaixa dali e tal. Porque tem muito a ver com a edição, né? A edição, quer dizer, como é que você vai editar aquilo e tal. Exatamente, porque agora é o momento da edição, né? Você trouxe, agora é olhar aquilo que você tem, melhorar, reorganizar, mas é isso mesmo. É isso aí. Então, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a professora Maureni. Tá sem áudio, Maureni. Eu fico brigando com esse negocinho de sobe e desce. Aí, sabe, Jane, que o Marcelo Valdemir, ele acha a gente. Depois que ele acha, daí nenhum de nós dois deixa mais a pessoa em paz. Ele trouxe uma vez a Patrícia. Agora a Patrícia é amiga pro resto da vida, que também é amiga do Hertz, né? Eu lembro que quando Patrícia, Jane? É amiga do Hertz? Nossa, né? Então, ser amigo do Hertz. Você é outra, assim, que eu falei, nossa, Batuta, essa aí eu quero. Obrigada. Então, nossa, que bom que você está aí. E, ó, sério, muita sorte do Emildo, porque ela é mais jeitosinha para falar as coisas que eu penso também, sabe? Mas ela combinou muito com o que eu coloquei. Eu e o Marcelo, a gente tem uma parceria aqui, né? Muito grande de PPGEL. Eu adoto os dele, ele adota os meus, a gente vai fazendo um trabalho conjunto. E justamente por isso eu pego o trabalho e vou. Eu fiquei domingo, né? Domingo eu acordei e falei, vamos, Emildo, vamos passar o dia junto. E fui. Eu fui escrevendo o tempo inteiro do teu trabalho. Então, ele está assim, eu procurei ser metódica em todos os pontos, sabe? E o objetivo é te ajudar. E eu acho que assim, com isso que ela falou, eu acho que vai dar algo bem bacana. Como que eu dividi essa coisa? Eu acho que o teu trabalho tem uma parte muito boa, né? Que assim, você é um jornalista e um literato. Claro que a tua escrita é boa, né? Não tem ali, a gente não arruma nem vírgula. Acho que eu arrumei uma vírgula. Eu adoro arrumar vírgulas, porque eu sei aquela coisa de análise sintática. Então, eu arrumo vírgula de todo mundo. Mas teu trabalho é totalmente bem escrito, né? O que não é novidade, porque a gente sabe escrever, né? É uma qualidade, né? Do jornalista, normalmente, é saber escrever bem. E o literato aperfeiçoa isso ainda mais. Então, esse é o grande ponto, junto com as escolhas, né? Eu quero... Não li, eu não consigo, assim... Depois que eu assumi a diretoria aqui da comunicação, eu não consigo meio... Né, nem dormir, na verdade, que é o tempo inteiro. Mas está nas minhas prioridades ler o teu romance. Como eu falei, é sobre um amigo meu, cara. Eu gosto demais do Thomas, então falei, pô, vou ver do que se refere. Ainda não li, mas eu acho assim, pela tua descrição de livros, e assim, o que eu fui marcando lá é exatamente isso que ela falou, né? Você começa a ver, tipo, você fez muito bem o do Lima Barreto, você começou legal, tal, quando terminou, eu falei, faça um subcapítulo, faça só um parágrafo aqui, finalizador, e um subcapítulo para começar, daí você misturou todos, então eu não entendi muito bem os outros, porque para você tá normal, você conhece bem os outros. A gente que não conhece, a gente vai dizendo, nossa, mas esse cara é da onde, esse é da onde, entendeu? Daí eu dessa parte assim, nem vou tratar, porque é a parte que ela já falou. Bons, eu achei os teus autores do capítulo 1, eu achei muito bom, menos as duas citações do Abramo que você colocou, em que ele especulou,
né? Tem uma que ele diz que só escritor bom é quem começa novo. A gente teria morrido já, né? Porque o Rimbaud foi dos 15 aos 18, ele é uma aberração, ele não é padrão, né? Então, o Abramo fala umas besteiras e estão ali, as besteiras dele. Depois falou que Frankfurt ninguém mexe, ninguém liga mais, o que é outro absurdo, né? Então, tirando Abramo, as outras escolhas estão muito, muito boas. Daí tem umas coisas meio boas. O que foi? Você no 2 usa muito bem um autor, mas foi um só. Então, por que eu coloco meio boa? Porque eu até sugiro, olha, já que você leu, né, o que eu gosto do Adelmo Genro, então, usa dele também aí para não ficar a fala só de um autor, né? Pode até, em alguns pontos, só colocar, isso vem em consonância, tal, com o Adelmo. Essa parte da descrição, quando a gente faz aquele trabalhinho de tirar cada obra, então a descrição de cada obra está muito boa. Você foi trazendo aquilo, e como você escreve bem, daí juntou uma coisa com a outra, né? Então, tirando as misturas, essa parte está muito bem escrita. E uma parte nada boa, porque eu deixei só coisas boas, né? Então, o muito, média e nada boa, que é a bendita da parte do texto científico, que é a nossa pedra no sapato, Emilton. Mas eu tive uma pessoa que me pegou pela mão, que foi a Marta Moraes, e daí por isso que eu falei que a minha vida é fazer o que ela fez comigo, me ajudar nesse sentido, porque a maior parte das pessoas não tem paciência para isso. E daí eu fui marcando todo momento em que você confunde esse gênero, né? Porque é um outro gênero, e é um gênero que a gente está entrando agora, né? Então, o que é? Gênero científico é o gênero totalmente objetivo. E a gente fala, o jornalístico também é objetivo. O jornalístico virou há muito, muito tempo essa mistura, né? Virou não, sempre foi, mas daí teve momentos que era mais, menos, né? No texto científico, tudo o que não for objetivo, quer dizer, uma hipótese já defendida cientificamente dentro da tua linha. Então, você tem uma linha, né? E já vamos falar sobre isso. Então, você vê quem são os autores dessa linha. Tá bom, eles defenderam isso? Então, isso entra. Né? Então alguém fez um mestrado, um doutorado, um artigo científico aprovado sobre essa linha? Todo esse pensamento entra. Né? Tudo que não for isso, não for algo comprovado, a gente chama de especulação. Né? Então, especulação são essas voltas que a Jane falou, você dá umas voltas, e essas voltas eu chamo de especulação, e não pode ter. Né? Essa parte, por exemplo, quando você usa o Kant, né? Você lê o Kant de terceiro, daí você pega uma fala dele e faz uma junção, aliás, indevida com o Freud, e diz assim, o que é isso se não é isso? E, na verdade, não é. Mas, do jeito, para quem nunca leu nem o Kant, nem o Freud, vai fazer sentido. O que não é o teu caso, entendeu? Porque daí, depois eu falei, mas ele trouxe o Freud e nem leu, daí você vai mostrando que você leu o Freud. Então, mas eu acho que você não leu Kant, porque para fazer essa ligação, ou também ler Kant ninguém merece. Né? Eu acho que, assim, eu fiz, né, o meu trabalho de mestrado foi questão dialética, eu usei todos, eu pulei o Kant, eu trabalhei o Hegel, que é um terror, porque o Kant é muito difícil. Mas mesmo assim, então, não vamos usar um cara desse, porque não precisa. E depois encontra o teu trabalho, porque essa junção que parecia tão simples, ela não era simples. Né? Daí outra coisa assim, de repente você estava falando, daí resolveu contar sobre o livro do Kundera, que não faz parte do teu objeto, então ele não é o objetivo. Né? Então, essas coisas, eu fui marcando tudo nisso. E a questão dessa linguagem, que é essa linguagem científica, né, que não é a jornalística e muito menos a literária. Tem uma hora que eu coloquei lá, menos coisinhas bonitas, eu acho que eu falei, menos coisinha bonita, mais cientificidade, né? Por exemplo, você muitas vezes comenta, conversa, eu anotei umas, aqui você coloca, por exemplo, uma parte, aventura era o que não faltava para Zelda Scott. Pô, cara, super bonito, mas não é esse o texto, né? Outro você fala, não vamos a fundo nisso. Então, você não vai nem a fundo e nem ao fundo, você vai sempre na medida certa para comprovar a tua tese.
Você usa muitos talvez, você não trabalha com talvez ali. Você tem um objetivo e você segue esse caminho. Então, o que você não tem certeza, você vai lá e acha alguém que tenha certeza e coloca esse alguém. Se for talvez, não entra. Né? Se foi uma das poucas exceções, não há como negar. Tem uma outra que você fala assim, é sedutor querer abordar. Depois, pô, sedutor para quê? Né? Põe um tanto quanto tem. Essas palavrinhas, eu fiz um geral, dá uma lida boa e diga, não, isso aqui é especulação, vou tirar. Né? E, sobretudo, que é no que eu vou começar essa questão, é a bendita da frase. Tem uma hora que você coloca novamente, porque eu acho que você põe 3 vezes isso, nosso objetivo não é levantar ou apoiar bandeiras ideológicas. Então, primeiro, o teu trabalho, e quando a Jane fala, eu sei o que você quis dizer, né? Mostra assim, que ela sabe, eu também sei, mas você não mostra no trabalho. Que assim, o teu trabalho, teu objetivo é assim, é sobre uma questão social. O que é? Toda profissão é uma questão social. É a profissão jornalística. E as implicações sociais dessa profissão, né? Os efeitos individuais, nesse caso, então você vai trabalhar com essas implicações sociais dessa profissão que geram efeitos individuais. No caso, a desilusão, não são efeitos, é um efeito que é a desilusão. Né? E que essa profissão, ela gera isso devido a um contexto em que se encontra, que é o capitalismo. Certo? Esse é o teu objetivo. É isso que você vai buscando. Então, você vai começar dizendo assim, existe uma profissão que é social, então o meu trabalho é social. Essa profissão está num contexto, que é um contexto capitalista, né, e que coloca o burguês e o proletário, ou coloca o dominado e o dominador, né, ou, independente da teoria, essa profissão você vai estar trabalhando com esse contexto social. Esse contexto social, ele afeta individualmente cada um dos seus envolvidos. Esse é um trabalho. Então, para isso, o que você vai defendendo ali? Que no jornalismo, existem as pessoas que estão naqueles cargos, né, dominantes, e elas tratam de tal maneira os dominados que essas pessoas chegam à desilusão. Por que isso? Porque você quer ou não? Não, porque nas 8 obras você está vendo isso. Então, você vem com 8 obras, que é um mundo de obra. Nessas 8 obras, você vê um contexto, que é o contexto capitalista, que faz com que haja patrão e empregado. Nesse relacionamento social, a gente está tratando sociológico, é um dos grupos, que é o grupo do trabalhador, do oprimido, daquele que está abaixo, socialmente falando, em classe social, ele tem efeitos individuais, e esses efeitos individuais são mostrados na obra literária. Você está defendendo isso. E me desculpa, o nome disso é ideologia. Isso é ideologia. Né? A ideologia não é marxista ou hegeliana, ou... Não. Ideologia é assim. Existem diferenças. Tudo é diferente. Os dedos da mão são diferentes. Daí eu chego, escolho um e eu digo assim, esse aqui é mais importante. Por quê? Porque nós dominamos a humanidade por causa desse. Daí um outro vem e diz assim, não, imagine, todos os outros têm esse aqui. Sem esse aqui, não, então esse vai ser o mais importante. Isso é ideologia. Ideologia é você defender um ponto nessa diversidade eterna. No teu trabalho. Eu posso pegar todo o universo jornalístico e dizer assim, puxa vida, o mais oprimido é o gerente, né, que é o editor ou o responsável. Por quê? Porque ele tem que lidar com esse pessoal que escreve mal, que faz, que não tem a responsabilidade que ele tem, e ainda responder para o bendito patrão. Tem o bendito patrão, o dono do jornal, que diz assim, eles não sabem o que foi vender jornal de porta em porta para chegar até aqui.
Então, agora essa meninada entra e já quer aparecer. Você não está defendendo o patrão e você não está defendendo o gerente. Você está defendendo isso aqui. Então, você não está como ninguém, né? Ninguém consegue abranger o todo da coisa. E nem tem porquê, porque é alguma coisa paranoica. Mas você está defendendo uma coisa. Então, o teu trabalho é, sim, um trabalho ideológico. Porque quando se defende uma coisa em detrimento à outra, tipo, tá, o cara vendeu o jornal quando veio, mas a família dele era dona da metade do Brasil. Né? Se eu estou defendendo isso em vez disso, eu estou no campo ideológico. Então, você repete várias vezes que você não estava nesse campo. E, na verdade, você está. Então, isso aqui é um resumão de tudo que foi marcando. Eu passei para o Marcelo já o trabalho. E, assim, como eu sempre falo, tipo, o trabalho é nosso, entendeu? O que você não entender, não concordar, conversa com o Marcelo, a gente se encontra de novo e conversa de novo sobre qualquer ponto, sabe? Porque eu fui escrevendo assim, né? Você sabe que o meu jeito de escrever é assim, isso aqui é especulação, não faça isso. Eu não estava brava, é que eu escrevo assim. Eu explico porque tem gente que já chegou para mim e disse assim, Maurício, você escreveu isso com raiva? Não, porque eu escrevo assim, não dá tempo de ser legal, né? Porque a gente tem que fazer um trabalho, cara. Então, assim, eu não estava brava, eu estou fazendo com você o trabalho. Só que, assim, essas coisas que eu marquei, e a outra parte, a parte final, que eu nem falei, foi exatamente o que a Jane falou, isso a gente vai ter que fazer junto. Né? Então, vamos lá, se tiver que marcar, eu estou realmente com a vida louca, mas se tiver que marcar, fala com o Marcelo, a gente marca num sábado, num domingo, senta uma tarde, conversa junto sobre as dúvidas que ficarem, sobre o que ficou aqui, que eu não entendi, por que você está falando isso? Por que isso é assim? Né? E daí a gente vai para frente. Então, esse teu problema é formato, eu nunca indico livro para orientando o Marcelo, às vezes indico até um, mas daí eu esqueço de metade da referência e o Marcelo me completa, porque ele sabe tudo de cabeça, então, né, não tem porquê, você está com o melhor dicionário de livros aí, a ponto de que eu acho que essas leituras que você mostra ali, elas são muito boas, mas não se esqueça que, então, o teu trabalho é pegar as 8 e confrontar com essas leituras, né? Não com a tua vivência do jornalismo, porque aqui não é lugar para isso. Eu acho que depois, você tendo esse mestrado, toda vez que você for dar palestra, meta o pau nesse povo que trata a gente mal. Né? Acho que todo mundo que passou por uma redação, todo mundo já sabe disso. Né? Então, nisso sim, mas nesse momento é momento de você se colocar longe, né? Esquecer dessa vivência que você teve, que todos nós tivemos, e mostrar que na literatura essas pessoas fizeram isso, mostraram essa tese. Acho que é isso. Moreni, muito obrigado, então, né? Eu acho que tem uma confluência aí de visões, né? Eu acho que o que a Jane mostrou, você também acabou reforçando, né? E eu vejo que, mais uma vez, reforçando a ideia mesmo de pegar esse trabalho, né, e analisar o que precisa ser mudado, né, e fazer esse trabalho o mais rápido possível, na verdade, né. Eu acho, assim, que, pelo que a gente escutou, né, Emildo, você não vai precisar pesquisar mais coisas, no sentido, assim, de trazer muito mais coisa, né. Uma coisa que eu notei, assim, que a Jane falou, né, eu acho que realmente é importante, é você ter uma metodologia clara, né? E eu acho assim que quando ela falou da metodologia de análise de conteúdo, eu acho que é a mais apropriada para o trabalho, né? Porque, por exemplo, semiótica a gente não trabalha, por exemplo, eu não trabalho com semiótica, a Moreni não trabalha, e tem muito pouca gente no curso também que trabalha, embora, por exemplo, a Jane, eu sei que ela trabalha com isso também, porque ela tem uma formação formalista, né? De análise, assim, digamos, semiótica, principalmente do universo de cultura pop, né, muito fortemente marcado por esse universo, né, os artigos dela, ela tem feito isso mesmo, né, o doutorado dela também, né, muito em diálogo com os trabalhos que o Hertz também tem feito, sabe, então tem
uma escola Jane Hertziana aí, né? Então, o nosso universo, por exemplo, a Maurini Marceliano é um pouco mais do universo da sociologia da literatura, né? Então passa um pouco mais por esse universo, né? Não é um universo tão do formalismo, digamos assim, da questão da linguagem como elemento mais formal, né? Com certeza, com certeza. Até porque eu venho da publicidade também, né? Então, sim, claro. Outra história. Então, a gente navega de uma maneira mais, digamos, desconfortável nesse universo. Embora a Maurini, por exemplo, é uma especialista em análise de discurso também, né? Então, ela tem trabalhado muito com essa área, né? Principalmente com o Peixe e tal. E eu trabalho numa área mais sociológica, né? Agora, pensando, né? Eu acho que a análise de conteúdo realmente seria o ideal, né? Acho que a gente poderia ir por essa linha, principalmente aquele livro lá do Hans Bardan, né, que é um livro básico e tal. Eu até passei já para o Emildo, né? E você falou também da literatura comparada, que dá para a gente também puxar um pouco, né? Tá? E eu já passei para ele a Sandra Nitrini, que ele já vai estudando ali, tentando resolver, né? E então eu acho que, né? É isso. Eu queria, Emildo, tiver algum comentário? Não, novamente, estão ouvindo, né? Sim. Não, novamente agradecer. A Maurini enriqueceu muito, assim, novamente, assim, fiquei encantado, só tenho que agradecer a Maurini. Foi a Maurini que me apresentou o Adelmo, eu não conhecia. Fantástico. Uhum. Enfim, né? E considerar tudo isso aqui. O Marcelo, nossa, Marcelo, te agradeço muitíssimo pelo que você fez aqui. E agora me dedicar a isso, sim, agora esse final de ano e início do outro ano. Uhum. É isso. Bom, então dá para a gente encerrar, né? Eu peço para o Emildo sair Tá, e daí eu peço para o Matheus desligar também a gravação. tá.